No primeiro dia de mudança no horário de entrada de trabalhadores do comércio e da indústria, a situação foi melhor nos transportes públicos e a Natasha Franco mostra pra gente. Apesar de ainda existir aglomeração em alguns pontos do BRT, hoje os ônibus não saíram superlotados. Mesmo assim, para reduzir ainda mais o impacto nos transportes, um novo decreto vai escalonar a abertura das portas por tipo de comércio e manter a indústria funcionando a partir de 6 da manhã. Aqui na Orla, mais mudanças. A Prefeitura do Rio vai permitir a reabertura dos quiosques, mas mesmo assim, nada de mesas ou cadeiras no entorno. Eles só vão poder funcionar com o sistema de entregas, ou então retirada direta no balcão, mas mesmo assim, evitando aglomerações. A Prefeitura também manteve as escolas fechadas, agora por um tempo maior, até o dia 30 de abril. Enquanto as salas estarão vazias, a Prefeitura pretende distribuir cartões de alimentação para garantir a cesta básica de cerca de 80 mil crianças na primeira fase do projeto. Não precisa vir para a escola, aguarda ser chamado, vai ser tudo marcado para evitar aglomeração e as pessoas vão receber a sua cesta básica. No Rio Centro, onde aconteceu a coletiva, o Hospital de Campanha da Prefeitura do Rio tem 85% das obras prontas. A dificuldade agora é conseguir respiradores. A curva de contaminação da cidade continua crescendo. No entanto, a Prefeitura acredita que o isolamento tem garantido o atendimento nas unidades de saúde. Em uma cidade turística como o Rio de Janeiro, os hotéis vivem cheios quase que o ano inteiro. Mas a pandemia da Covid-19 alterou completamente esse cenário e fez, inclusive, com que muitos fechassem as portas. Em parceria com a Prefeitura, alguns desses hotéis estão abrigando os idosos para que eles permaneçam isolados. Televisão, cama de casal, rede Wi-Fi e serviço de quarto com 3 refeições por dia. Tudo pronto e de graça. A ideia da Prefeitura do Rio é oferecer acomodação aos idosos que vivem em favelas cariocas e têm dificuldade de ficar isolados em casa, onde muitas vezes moram com 4 ou mais pessoas da família. O programa começou há cerca de um mês nas comunidades da Rocinha e também do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, região da cidade onde há maior índice de contaminação daqui da capital fluminense. 5 hotéis com cerca de 1.000 vagas participam do programa, mas até agora apenas 25 idosos aderiram à iniciativa. Hoje existe, nesse momento, uma dificuldade da própria Prefeitura em levar esses idosos, tirá-los da comunidade, do convívio da sua família, e levá-los para os hotéis. Eu acho que isso pode mudar à medida que a pandemia avance. Vamos torcer para que isso não aconteça, lógico, né? O isolamento é fundamental nesse sentido. Entre os critérios, os idosos precisam ser independentes e se alimentar e locomover sozinhos. A oferta é feita por agentes de saúde. Mas, na maioria dos casos, a resposta tem sido como a da dona Laíde, moradora do Vidigal, de 83 anos. Achei muito bom. Eu não quis ir pelo seguinte: eu gosto muito da minha casinha. O seu Francisco, de 78 anos, só topou se hospedar no hotel depois da insistência da família. Estou aqui porque a minha filha falou comigo se eu queria vir. Eu digo, eu vou, estou sozinho aqui mesmo. A gente tem feito um apelo para que os filhos e os netos, que são mais apegados, que eles ouvem mais, que nos ajudem nesse convencimento, que é para proteção. A expectativa é ampliar a oferta para outros bairros, conforme o aumento do número de casos da doença. E em Niterói, a Prefeitura comprou 1 milhão de máscaras para distribuir para os moradores. É uma forma de evitar o contágio e também de ajudar o comércio local. De pano, de papel, estampado, quadriculado. É esse o acessório que tem sido cada vez mais procurado. Por isso, em mais uma medida de combate à Covid-19, elas estão sendo distribuídas em pontos estratégicos de maior movimentação em Niterói, na região metropolitana do Rio. Nesta quarta-feira, os primeiros 1.000 equipamentos foram oferecidos em Santa Rosa, na Zona Sul. A fila para adquirir o produto dobrava o quarteirão. Falaram que podiam pegar no máximo 2 pessoas. Aí, tá minha mãe e minha avó aqui. Veio todo mundo botar máscara. A Prefeitura de Niterói encomendou 1 milhão de máscaras como essas para distribuir ao longo dessas 2 semanas. E o mais interessante é que essas máscaras aqui são feitas de tecido, o que torna possível lavá-las para depois reutilizar.
A orientação é que cada morador pegue até 2 peças. Mas como não há um controle dessa entrega, a Prefeitura conta com a compreensão da população para não fazer um estoque de máscaras. Importante pensar no próximo. Se você pegar mais de uma, você não precisa ter mais de uma, que essas máscaras são laváveis, você pode reaproveitar. Os equipamentos foram comprados de pequenas e médias confecções da cidade, o que acaba ajudando também esses comerciantes. A gente, com isso, está socorrendo as pessoas, ajudando as pessoas a superarem esse momento de pandemia, mas também ajudando, gerando renda para essas pessoas que produzem essas máscaras. Se a fila em Niterói era para conseguir uma máscara, em alguns pontos da Zona Norte da Baixada Fluminense, a fila era para fazer compras. Isso porque muitos não estão respeitando as regras de isolamento. Depois do decreto do governador Wilson Witzel, que determinava o isolamento social, grande parte do Rio de Janeiro parou. 20 dias depois, a recomendação ainda é a mesma: ficar em casa. Mas o que se vê nas ruas é justamente o contrário. Numa das principais avenidas de Irajá, na Zona Norte, a vida segue normalmente. Lanchonetes, lojas de acessórios, borracheiro, tudo aberto. Esta banca de peixe funcionando em plena calçada chama a atenção. Na porta da lotérica, as pessoas que estão sem máscara não respeitam a distância de 2 metros de uma para a outra. E o desrespeito às medidas se estende a outras regiões onde a maioria das pessoas não cumpre à risca o significado de quarentena. Só os serviços essenciais deveriam estar funcionando, mas não é bem assim. A Baixada Fluminense registra mais de 130 casos de Covid-19 e Nova Iguaçu é o município da região que mais tem registros da doença. E mesmo assim, por aqui parece que nada mudou. Nas portas dos bancos e dos supermercados, as filas dão voltas e as aglomerações impressionam. Em São João de Meriti, o cenário não é diferente. As pessoas insistem em ir para as ruas, assim como em Duque de Caxias. Além das filas, os comércios também estão de portas abertas. Na última semana, a Secretaria Municipal de Ordem Pública começou a usar sinais de celulares para detectar os pontos de aglomeração de pessoas e agir para dispersá-los. Em 8 dias, foram mais de 1.150 atendimentos. E militares do Comando Conjunto Leste da Marinha desinfectaram a estação das Barcas de Paquetá. Os agentes são treinados em procedimentos de defesa biológica, nuclear, química e radiológica. A medida tem o objetivo de evitar o contágio por coronavírus nos locais de grande circulação de passageiros. E a Fiocruz divulgou hoje imagens do momento exato em que uma célula é infectada pelo coronavírus. A Natasha Franco está ao vivo e conta pra gente os detalhes. Oi, Natasha, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Então, esse é um estudo inédito que acontece na Fiocruz, que estuda aí a replicação do SARS-CoV-2, o novo coronavírus, e eles conseguiram replicar in vitro como é que esse vírus ataca a célula em vários processos, desde o momento que ele atinge o material genético dessa célula até o momento que eles conseguem perceber a replicação do vírus dentro da célula. Isso é muito importante para que eles entendam o funcionamento do novo coronavírus quando ele acaba contaminando uma pessoa. Então é um estudo que é inédito no país e que vai trazer muitas informações em relação à replicação viral do novo coronavírus. Yasmin. Agora, Natasha, parece que a Fiocruz também demonstrou bastante preocupação com o isolamento, foi isso mesmo? Exatamente. Eles têm um sistema de computação que monitora o trânsito e o transporte público em diversas capitais. E eles estão percebendo nos últimos dias um aumento significativo de trânsito nesses lugares e também de superlotação nos transportes públicos. Essa ferramenta é muito usada para a tomada de decisão dos principais governos em relação ao isolamento social, Yasmin. E se há uma grande movimentação na capital, isso significa que pode haver uma interiorização do novo coronavírus.
muitas capitais estão com altos índices de infecção, mas muitas cidades do interior desses estados não estão, como acontece aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, se há um aumento de pessoas circulando pela capital, esse vírus pode se espalhar rapidamente pelo interior. Então, o que a Fiocruz diz é que é preciso aumentar esse isolamento social. E aí, Yasmin, a maior dica que eles fazem, porque eles estão monitorando tanto o trânsito quanto o transporte, é que as pessoas realmente evitem sair na rua. Agora, hoje o governador do estado, Wilson Witzel, ele chegou a falar que vai num decreto liberar, por exemplo, o comércio em 30 municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, porque nesses lugares não houve a circulação do vírus. 7 municípios disseram, Yasmin, que não vão de maneira nenhuma retomar as atividades normal, que vão manter sim o isolamento social exatamente para evitar que o vírus que está circulando aqui na capital acabe chegando na região do interior do estado. Tá certo. Obrigada, Natasha. E enquanto muita gente deve ficar em casa, alguns trabalhadores continuam indo às ruas para manter o funcionamento dos serviços considerados essenciais. Lá no alto, o perigo maior é o choque elétrico, mas aqui embaixo eles não esquecem que a ameaça principal é invisível. Para estes funcionários da empresa de energia de Niterói, na região metropolitana do Rio, as máscaras se tornaram itens de segurança. Serviços essenciais como este continuam normalmente no país. Todos os dias, os profissionais estão expostos aos riscos de contaminação pelo coronavírus. Ainda assim, se orgulham de poder garantir condições mínimas para quem precisa ficar em casa. Dá um orgulho saber que a gente está na rua para que os outros fiquem em casa e, de certa maneira, garantir um conforto para essas pessoas, para que elas fiquem em casa, mas com energia. E o trabalho do Genivaldo é reconhecido por quem respeita a quarentena, assim como o dos funcionários de empresas que prestam serviços de internet ou atuam em postos de gasolina, na coleta de lixo. Se não eram valorizados antes, passaram a ser. Neste condomínio, os responsáveis por vigiar a entrada e a saída também tomam os cuidados para evitar o contágio. Qualquer coisa que a gente toca assim, a gente procura sempre estar passando um álcoolzinho de leve, estou lavando a mão diretamente com sabão. Encontrar as ruas vazias facilita na hora de evitar aglomerações. Nos ônibus, muitas vezes, isso parece inevitável. Aqui no Rio, como os motoristas também dão o troco aos passageiros, o jeito é se resguardar da forma que dá. Já passei o álcool gelzinho, entendeu? Inclusive a empresa também, ela tem uns funcionários aqui que dá uma limpezazinha aqui quando a gente chega no ponto final. Estou tomando as precauções necessárias. E no próximo domingo, quando é celebrada a Páscoa, a consagração do país será realizada aos pés do Cristo Redentor, algo que só aconteceu na inauguração do monumento. E outras atividades da Arquidiocese do Rio também vão passar por outras adaptações. As tradicionais missas celebradas por toda a cidade, a partir desta quinta-feira, desta vez, serão sem a presença dos fiéis. Todas as celebrações acontecem o padre com mais um ministro, 2 ministros nas suas igrejas e através de transmissões online. No domingo de Páscoa haverá a consagração do Brasil aos pés do Cristo Redentor, o que até hoje só aconteceu uma vez, na inauguração do Cristo, em 1931. Nós temos aqui um monumento que é nacional e mundial, de também como chamar o povo a rezar e consagrar a vida do povo, todas as apreensões, tudo mais, colocar nas mãos do Senhor, do coração de Jesus e de Maria, ali no alto do Redentor, no domingo à noite, domingo às 7 horas da noite. Pouco antes da consagração, às 3 horas da tarde, o cardeal arcebispo Dom Orani Tempesta irá sobrevoar o Rio de Janeiro para dar a bênção pascal aos fiéis. A Arquidiocese do Rio pede para que todas as igrejas da cidade toquem os sinos nesta mesma hora. O almoço de Páscoa para moradores em condição de rua, que todos os anos acontece na Catedral, neste domingo também será diferente. Quentinhas serão distribuídas em diferentes regiões da cidade. E a seguir, saiba como economizar energia e evitar surpresas na conta de luz no fim do mês.
A Justiça do Rio autorizou que as concessionárias de energia elétrica suspendam os serviços por falta de pagamento. A medida derruba a liminar que proibia o corte no período da pandemia. E para evitar surpresas no fim do mês, a gente separou algumas dicas que podem ajudar a reduzir a conta. Um quarto, uma pessoa, computador e televisão ligados. Outro quarto, mais uma pessoa e outra TV ligada. Cada um no seu cantinho e muitas telas conectadas ao mesmo tempo. E isso se repete em cada canto na casa da Adriana. São 7 pessoas em isolamento social. A filha mais velha trabalhando de casa e a do meio estudando online. Além de vários celulares conectados na tomada e muitas luzes. E no meio de tudo isso, a Adriana tentando economizar. Roupa a gente só lava aos sábados. Deixa juntar bastante roupa porque senão não dá conta. Estamos tentando fazer economia de passar roupa. E é aquela coisa, né? Se está vendo a TV, apaga a luz. E mesmo com o isolamento social e todo mundo dentro de casa, é possível sim fazer economia. E aí a redução do valor da conta de luz pode depender de pequenos detalhes, como, por exemplo, tirar o celular da carga assim que ele completar 100%. Para quem está de home office ou fazendo ensino à distância, a dica é desligar o monitor todas as vezes que se afastar da máquina. A tela do computador é responsável por 70% do consumo de energia do equipamento. Então, se você está no computador, você vai ter que, obviamente, estar com a tela ligada. Saiu, desliga a tela, desliga o monitor. Com certeza o equipamento vai gastar muito menos energia. E para quem está preocupado com o abre e fecha de geladeira com a criançada em casa, a dica está no ajuste do termostato e na vedação da porta. Desliga uma coisa aqui, outra lá, aproveita a luz natural e de pouco em pouco a conta pode não assustar tanto assim no final do mês. E durante a crise provocada pelo coronavírus, os supermercados vivenciaram uma mudança de movimento e números de vendas. Com restrições, as vendas subiram em até 24% no estado do Rio. Durante o isolamento social, os supermercados ainda são um dos poucos locais em que a circulação de pessoas é grande. A Acerj divulgou hoje que as redes fluminenses tiveram redução de até 35% do movimento de consumidores entre 17 de março e 6 de abril. Ainda assim, houve aumento das vendas no mês passado. A Associação de Supermercados do Rio de Janeiro estima que o percentual de pico das vendas nesse período chegou a 24% nos mais de 2.000 estabelecimentos associados. Mesmo com esse aumento, não houve desabastecimento nas redes, com exceção do álcool gel. Os estoques continuam altos. As etapas de abastecimento entregando, os transportes funcionando. Embora ainda não tenha uma projeção oficial, a Acerj estima que as vendas relacionadas à Páscoa têm uma queda de 15%. Durante esse período, foi registrado um aumento de até 114% no volume de delivery e e-commerce. Para proteger esses trabalhadores, algumas lojas estão operando com até 20% menos de colaboradores. Inicialmente, a gente teve um boom no delivery e a gente foi aperfeiçoando a nossa logística. Melhorou, mas a gente ainda tem uma sobrecarga. Após as gigogas tomarem conta da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e também nas praias da Zona Sul, a Prefeitura do Rio informou que vai continuar com a operação de retirada das plantas aquáticas até que as areias estejam limpas. A ação começou na madrugada desta quarta-feira nas praias da Barra da Tijuca, Ipanema e Leblon, depois das gigogas passarem pela ecobarreira localizada ali na Lagoa de Jacarepaguá. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo com a especialista no assunto, Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Boa noite, Yasmin. Boa noite também a todos que nos acompanham. A presença da frente fria provoca chuva, deixa a temperatura mais baixa, isso principalmente entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E amanhã, a quinta-feira, também vai ser um dia nublado, com chuva e mais frio. Agora vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro, a quinta-feira promete muita nebulosidade, chuva a qualquer hora e a máxima da quinta-feira não vai passar dos 23 graus.
Em Paraty, chuva também na quinta-feira e máxima de 22. Na região de Cabo Frio, a máxima prevista é de 23 graus, também com previsão de chuva. Em Teresópolis, a mínima prevista é de 13 graus, a máxima não vai passar dos 23 e ainda com possibilidade de chuva também. No fim de semana, o tempo fica mais firme no Rio de Janeiro, porém ainda com temperaturas baixas na maior parte do estado, mesmo com a volta do sol. E a seguir tem o nosso quadro Pensando em Cinema. Fica aí que a gente já volta. E no quadro Pensando em Cinema de hoje, Mário Abad fala sobre o filme O Bar. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? A dica de hoje, para você curtir o seu sofá, é O Bar, do diretor espanhol Alex La Iglesia. Na trama, um bar no centro de Madrid, várias pessoas tomam café da manhã tranquilamente, como de costume. Mas quando um dos clientes leva um tiro na cabeça ao colocar os pés para fora do local, o clima de tensão invade o lugar. Agora eles estão presos, já que temem sair do bar e também serem mortos. O problema é que a convivência com estranhos pode ser tão perigosa quanto se arriscar do lado de fora. O diretor Alex La Iglesia adora combinar humor com suspense, e aqui ele até acerta nessa mistura. O Bar é um filme tenso, divertido, com uma solução bacana. Também é uma oportunidade de matar as saudades dos projetos La Iglesia, já que desde 2010 seus filmes não chegam aos cinemas brasileiros. Lembrando, em tempos coronavírus, prepare a pipoca, porque o cinema agora é no sofá de casa. A gente fica por aqui e você fica agora com o Jornal da Band e o Jornal do Rio volta amanhã às 6:50 da noite.